Pronto. Bom, pessoal, bem-vindos aí, né? A nossa primeira aula, um cursinho preparatório para o Enem, né? Não sei se vocês me conhecem, mas o meu nome é Juliana, sou professora do Instituto Federal, do Campo São João da Boa Vista, e vou estar com vocês nas aulas agora de preparação para o vestibular do Enem, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí, tá? Ana Júlia, seja bem-vinda. Ana Rabelo, Bruno Martins, Gabriel, Gustavo Antônio, Marcelo Augusto, Maria Eduarda, Maiara Ribeiro, Natália Andrade, Rafael e Vinícius. Muito bem-vindos e que a gente aproveite bastante essas aulas que vamos ter aqui. Vou compartilhar então com vocês a nossa aula de hoje. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Espera aí que eu compartilhei errado aqui. Faz um tempo que eu não mexo com esse RNP. Vamos ver se agora vai. Isso, agora foi. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação para ficar maior, né? Pronto. E deixa eu voltar lá no meu primeiro slide. Beleza, então vamos começar. Deixa eu colocar aqui no meu celular, eu estou no celular também, para ver se houver alguma pergunta, alguma coisa para poder responder vocês, né? Bom, como eu disse, vamos estar trabalhando aqui com inglês no Enem. E a nossa primeira aula de hoje, a gente vai pegar desde o comecinho, né? Desde quando vocês escolhem, no momento da inscrição de vocês, a língua que vocês vão prestar a prova, tá? Então, o que acontece? No momento que vocês estão fazendo a inscrição, vocês têm duas opções, né? Escolher ou o inglês ou o espanhol. Né? No caso, a ênfase nas nossas aulas aqui vai ser para a língua inglesa, né? Muitas pessoas se perguntam aí, né? Acham que por não terem um conhecimento muito grande da língua inglesa, né? Elas se perguntam se vale a pena ou não escolher a opção de espanhol, devido à proximidade do idioma, né? Bom, gente, se vocês perguntarem para mim se seria interessante, eu diria que não. Porque apesar da proximidade do idioma, tá, o espanhol tem suas especificidades. Eu também sou professora de espanhol. Então, assim, eu acredito que não seja uma ideia muito boa, né? Mas, em todo caso, você tem essas duas opções de língua estrangeira no Enem. Bom, começando do início, como eu disse para vocês, né, nós vamos dar uma visão geral da prova, depois nós vamos afunilando até chegar especificamente, tá, no inglês. Como é a aplicação das provas? Bom, é uma prova muito pesada, né? Inclusive, eu indico para vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer essa prova como treineiros ou treineiras aí, eu indico que vocês peguem as provas anteriores, cronometrem aí o tempo que vocês levam, para que vocês já comecem a entrar no clima da prova, tá? No primeiro dia, a gente tem aí duas áreas do conhecimento, que é ciências humanas e suas tecnologias, e referentes às disciplinas, né, como vocês podem ver aí, de geografia, história, filosofia e sociologia, e 45 perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, que entra a língua portuguesa, literatura, artes, educação física e a língua estrangeira. Então, a gente já tem a presença da língua estrangeira no primeiro dia de prova aí de vocês. E também, no primeiro dia de prova, a gente já tem a prova de redação. Olha só. O tempo total para a realização da etapa 1, do primeiro dia, é de 5 horas e 30 minutos, né? Então, se prepare, você vai ficar muito tempo dentro de uma sala de aula, muito tempo sentado, muito tempo concentrado, né? Leve sua água, leia o que você tem que apresentar no dia, né? No dia do exame, e vá preparado.
Para o segundo dia, o que, que a gente tem? A gente tem 45 perguntas, né, da área do conhecimento de matemática e suas tecnologias, e 45 perguntas de ciências da natureza e suas tecnologias, relativas à física, química e biologia. Então, a segunda prova, ela é um pouco mais voltada para a área de exatas, digamos assim, né? E a prova tem duração de 5 horas. Então, gente, o total são 10 horas e 30 minutos de prova. É bastante tempo. Vocês vão ter que fazer bastante leitura, vão ter que pensar bastante. Então, exige uma preparação, obviamente, né, em relação ao conhecimento, mas exige também uma preparação psicológica, até física, né, fisiológica, de ficar sentado ali, de ter essa disciplina e tudo mais. Curiosidade, se você puder escrever no chat, alguém de vocês que está aqui presente comigo essa noite já fez a prova como treineiro? Escrevam aí no chat para mim. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer a prova? Se sim, seria interessante você colocar como você se sentiu. Foi pesado, foi cansativo, foi tranquilo, tirei de letra? Como que foi? Ó, vejo que algumas pessoas estão digitando aqui. O Bruno escreveu: Eu já fiz o Enem, é bem cansativo mesmo. É bem cansativo. Que bom que você já teve a oportunidade de fazer aí como treineiro, né? É o que eu falei. Ah, o Pedro também mandou aqui, gente, que ele também fez já e foi bem cansativa. É o que eu digo para vocês. Quem não fez, gente, na internet está disponibilizado as provas, as últimas provas. Então, façam as provas para ter um conhecimento aí do que você vai enfrentar no Enem, que é a porta de entrada aí para a maioria das universidades, das melhores universidades que a gente tem no país, né? Então, é interessante a gente se preparar direitinho. Tem bastante gente escrevendo aqui. Na verdade, o Bruno. Bom, a hora que chegar a mensagem aqui para mim, eu leio. Então, continuando, essa é a ideia geral das provas, né? A gente vê que as provas, o conhecimento está dividido, eles dividiram, né, em 4 áreas do conhecimento principais, que são as que estão aqui, né? Ciências humanas, e que engloba geografia, história, filosofia, sociologia, linguagens, códigos e tecnologias, que engloba língua portuguesa, artes, educação física, língua estrangeira, matemática, né, que é uma área, né, por si só, sozinha, é uma área do conhecimento particular aí, né, digamos assim, muito importante. E ciências da natureza e tecnologias, que engloba aí as disciplinas de física, química e biologia. Ó, o Pedro também respondeu, chegou aqui, ó, foi bem cansativa. Todo mundo comenta, né, do quanto é cansativa essa prova. Na verdade, existem pessoas que dizem que o Enem é uma da segunda, no ranking, assim, né, é a segunda prova mais difícil do mundo, assim, difícil no sentido de exigir, né, além de conhecimento, isso que a gente está falando aqui, né, concentração, né, um bom estado aí de preparação mental aí para enfrentar tanto tempo de prova, né? Então, assim, parabéns para nós, né, que realizamos o Enem aqui no Brasil e passamos por isso. Continuando, gente, toda vez que a gente vai fazer uma prova, antes de fazer uma prova para concurso, uma prova para entrar numa faculdade, numa universidade, é interessante que a gente conheça, né, o que essa prova espera medir ou espera conhecer dos seus candidatos. No caso do Enem, se você entrar lá no INEP, a gente vai encontrar um documento chamado Matriz de Referência, tá? Esse documento ele tem como objetivo delimitar as competências que serão identificadas na execução do exame, ou seja, as competências que eles querem que os candidatos apresentem. Tá? Um dos objetivos também da matriz de referência desse documento, no caso do Enem, que a gente está falando aqui, é manter a estrutura da avaliação num padrão do edital da prova, né? Isso que faz com que as provas, se você pegar lá, né, disponibilizadas no site, elas mantenham aí o mesmo padrão, inclusive de conteúdo, as questões, elas são assim meio que parecidas. Então, isso tudo é proposital, tá? É de acordo com o que está preconizado, escrito aí na matriz de referência. E se a gente pegar a matriz de referência e pensar em cada área do conhecimento, né, que foi o que a gente falou,
no slide anterior, né? Matemática, ciências da natureza e tal. Para cada área do conhecimento, a matriz de referência ela vai apresentar algumas competências a serem identificadas, né? Algumas competências que elas vão avaliar se o estudante que termina o ensino médio, ele domina, ele tem conhecimento dessas determinadas competências, tá? Então, eu quis trazer isso aqui para você saber exatamente o que eles esperam, o que eles vão avaliar de você. Então, olha, eu apresento rapidamente aqui, gente, se vocês quiserem fazer algum comentário, tá, gente? É só escrever aqui no chat, levantar a mãozinha. Eu estou falando agora, pode ser que eu não veja, tá? Mas vocês podem parar aí a qualquer momento. Então, primeiro, o que eu vou apresentar, ainda falando desse documento, tá? Que são as diretrizes, a matriz aí do que se espera, a diretriz daquilo que se espera do candidato que faz Enem. Então, a gente tem, primeiro, os eixos cognitivos. Eles querem saber se esses eixos cognitivos, eles estão divididos em 6 eixos, se eu não me engano, eles querem avaliar se os alunos, eles têm aí eles dominam, eles têm essas habilidades. Esses eixos cognitivos, que a gente vai falar daqui a pouco, esses eixos são comuns a todas as áreas do conhecimento, tá? Então, olha só, a gente tem o primeiro eixo cognitivo que será aí avaliado, eles vão verificar se o aluno ele domina as linguagens. Em que sentido? Dominar a norma culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística, científica e das línguas espanhola e inglês. Na verdade, é ou espanhola, né, ou inglesa, porque a gente faz só uma língua estrangeira, né? Eles também vão avaliar, olha o item 2, gente, se o estudante, esse candidato, ele é capaz de compreender fenômenos. Em que sentido? No sentido de construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, processos históricos geográficos, produção tecnológica e manifestações artísticas. Número 3, eixo cognitivo número 3. Ele quer saber se o candidato é capaz de enfrentar soluções problema, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações apresentados de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problema. Eixo cognitivo número 4, construir argumentação. O candidato consegue? Ele tem essa habilidade de relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir uma argumentação consistente? Né? A gente pode ver que, particularmente na produção escrita de vocês, da redação, essa construção de argumentação, ela vai ser muito avaliada, né? Então, se preparem bastante, principalmente aí para a parte de redação, no sentido de saber construir argumentos aí. E o eixo cognitivo 5, né, elaborar propostas. O candidato, ele recorre aos conhecimentos desenvolvidos na escola, para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Então, esses são os eixos cognitivos. Cognitivo, aquilo relacionado aí, né, gente, a capacidade de produzir conhecimento. Então, o aluno, ele consegue fazer essas elaborações aí que foram propostas, é isso que o Enem, né, que essa avaliação, né, o Exame Nacional do Ensino Médio vai avaliar. E aí, quando a gente vem e fala, né, das áreas do conhecimento mais específicas, a gente tem as habilidades. Lembra que eu falei que a matriz de referência para cada área do conhecimento vai apresentar as habilidades que serão aí avaliadas? Então, a gente pega a competência de área número 1, que é aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Habilidade número 1. O estudante, né? Ele é capaz de identificar as diferentes linguagens e os recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação? Habilidade 2, que eles irão avaliar.
O candidato recorre aos conhecimentos sobre linguagem dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais? Habilidade número 3. O candidato relaciona informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas? Habilidade número 4. O candidato reconhece posições críticas aos usos sociais que são feitos da linguagem e dos sistemas de comunicação e informação? Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Agora é mais específico, a área de línguas estrangeiras. Utilizar os conhecimentos de língua estrangeira materna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação, tecnologia e culturas. Habilidade 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Isso, agora a gente vai afunilar mais isso, a gente vai falar mais especificamente da prova de inglês, né? Quem já fez, mesmo que seja aí como treineiro, ou quem já fez as provas anteriores, já tem uma boa noção de como é a prova de inglês. Ela é composta aí, olha só, de 5 perguntas. Muita gente fala, são só 5 perguntas, né? Algumas pessoas desdenham, desmerecem aí a existência da prova de língua estrangeira no Enem. Mas olha só, se você pensar, olha aqui no slide, essas 5 perguntas, elas vão corresponder no final a 11% da prova. Então, acertar essas perguntas pode impactar e muito, tá? Pode fazer diferença aí entre a sua aprovação ou não na universidade dos seus sonhos, tá? Então, não trate com desdém, não desmereça aí a presença da prova de língua estrangeira, no caso de inglês, no Enem. São 5 perguntinhas só, mas que podem fazer a diferença, tá? O grande foco da prova de inglês é a interpretação de texto. Então, se você me perguntar, professora, eu tenho que saber o nome? Lá, o Bruno até colocou aqui, 11% é bastante coisa. Pois é, então, infelizmente tem gente que desmerece a parte de língua estrangeira, né? Mas eu também acho que não vale a pena a gente arriscar. Então, olha só, hoje em dia eles não vão perguntar especificamente, esse tempo verbal é o simple present? É o present perfect? Eles não vão fazer perguntas específicas, utilizando um vocabulário específico da parte gramatical, por exemplo, né? O foco eles vão te dar um texto e vão fazer uma pergunta que faça com que você interprete esse texto, tá? E aí você tem, por isso que você tem o texto em inglês e as perguntas em português, porque o objetivo é que você saiba interpretar esse texto, tá? Ele não quer saber se você tem fluência, se você consegue manter uma conversa em inglês. Ele quer saber o quanto você depreende daquilo que você lê. Por quê? Lembra que ele está te analisando enquanto aluno, se você possui habilidades para passar para a próxima fase, para cursar uma universidade? O que a língua estrangeira tem? O que vocês acham? Vou olhar aqui no chat. O que vocês acham que tem de ligação? Por que é importante que um universitário saiba a língua inglesa? Será que eles querem que o universitário chegue, por exemplo, lá na USP, lá na sua universidade, falando a língua inglesa? Será que é esse o objetivo? Eles não acham que se fosse o objetivo aprender aí, ter fluência no idioma, eles não teriam uma prova oral, de oralidade? Começou a chegar aqui, o Bruno respondeu, porque tem muito material em inglês para consulta. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Se você pensar, quando você for para a universidade, dependendo do curso que você vai fazer, às vezes 70% do material que você vai ter que consultar, como ele é um material que foi recentemente publicado, muito provavelmente ele vai vir aí, a maior parte do conhecimento que a gente tem, o conhecimento global, a circulação do conhecimento, é produzido em língua inglesa. Então, para que você tenha acesso aí às informações mais recentes, às descobertas mais recentes relacionadas aí à sua área, você tem que saber o inglês, né?
pelo menos você tem que saber realizar uma leitura e uma compreensão daquilo que você está lendo, né? Por isso que a gente tem a prova de língua estrangeira aí, tá? Que é interessante, a gente já falou aqui, os textos estão em inglês, as perguntas em português, logicamente, porque o foco é interpretação de texto. A gente vai ter, isso é bom falar também, diferentes gêneros textuais presentes nas provas, nos testes de inglês durante o Enem, tá? Isso é bom porque a gente vai achar charge, tirinha, cartoon, poesia, música, né? O que deixa mais leve essa parte de interpretação. Não são 5 textos gigantescos, pesados, com vocabulário rebuscado, não, né? Eles sempre procuram variar. Porque também, né, se a gente pensar, a gente tem contato com diferentes aí, gêneros textuais, né? Então, é um reflexo do que acontece na realidade. Já falamos aí dos 11%, que é correspondente às 5 perguntas, né, no total da prova. E, muito importante isso aqui, ó, termino falando que se é 11%, ele pode levar, com certeza, ele vai levar a nota da área de linguagem, código e suas tecnologias. Portanto, né, gente, hashtag fica a dica, não subestime, não deixe de se preparar para a prova de língua estrangeira. O que eu trouxe aqui para vocês? Antes da gente começar a fazer, né, a atividade que eu preparei, uma coisa que eu gostaria que vocês levassem aí para a vida de vocês, eu gosto muito de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, com glossários, tá? Se a gente pegar e, né, a prova do Enem, ela quer que você interprete textos. Qual é a maior dificuldade que a gente tem no momento de interpretar um texto? É saber a pronúncia? É saber que essa palavra pertence à classe de palavras tal? Não. Na verdade, para interpretar um texto, a gente tem que ter conhecimento de vocabulário, tá? Ora, o inglês não é a nossa língua materna, então como é que a gente pode produzir, como é que a gente pode aumentar o nosso conhecimento de vocabulário? Lendo, tendo contato com a língua estrangeira, assistindo séries em inglês. A gente pode ouvir música prestando atenção na letra, colocar lá embaixo, né? A letra em inglês. Tá? Tudo isso vai aumentando o nosso conhecimento de vocabulário. E por que é bom que eu tenha conhecimento de vocabulário? Porque eu posso encontrar, por estar falando de uma língua estrangeira, palavras que a gente vai chamar, por exemplo, de falsos cognatos. Vocês têm ideia do que seja? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Do que seja isso aqui, ó, gente, falsos cognatos. Vocês lembram aí das aulas de língua portuguesa? Bom, olhando aqui dá até tem como, né, a gente ter uma dica. Por exemplo, aqui, ó, palavras em inglês, significado, né? Então, essas palavrinhas que tem aqui, elas são falsos cognatos. Por quê? Porque elas parecem com palavras que a gente tem aqui no nosso vocabulário, na língua portuguesa, mas são totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, ó, pretend, né? Se eu perguntar para alguém de forma desavisada, né, a pessoa meio que sem prestar atenção, tem a tendência de responder para mim que o pretend quer dizer o que vocês acham? A pessoa, ela geralmente responde de forma desavisada, exatamente, Bruno, pretender. E, na verdade, a gente tem aí, olha só, que pretend, né? Essa palavra quer dizer fingir, tá? Então, conforme eu vou construindo o meu vocabulário, por exemplo, vocês que estão focados no Enem, pego as provas anteriores dos anos anteriores de inglês, vejo os vocabulários, né, que são interessantes, aí anoto esses vocabulários, eu vou saber, por exemplo, que prejudice não é prejudicar, é preconceito, né, que college não é colégio, né, faculdade, e assim por diante, né, a gente tem as palavras aqui. Outra coisa importante que a gente aprende conforme a gente vai lendo. Vocês já ouviram aqui, ó, essa palavra? Acho que já, né? Phrasal verbs. Olha lá. Phrasal verbs. O nome já diz, né? Verbos frasais são verbos que são compostos aí por. Alguém quer escrever no chat? Alguém que saiba o que é, que acha que saiba também, que queira contribuir? Pode escrever aí, tá, gente? Se alguém quiser.
Phrasal verbs, então, voltando aqui, ó, são verbos que são compostos aí, eles apresentam mais de uma palavra, né? Então, essa palavra pode ser uma preposição, pode ser um advérbio. Então, por exemplo, aqui, ó, look up. A gente tem um exemplo aqui, ó, look up. Tá? Look é o verbo, look up é um phrasal verb. O que acontece quando eu tenho um phrasal verb? Eu mudo, eu modifico aí o significado original, né, da palavra. Tá? Look, olhar, look up, prestar atenção, tá? Ok? E aqui do lado eu trouxe para vocês, que eu vou mostrar depois, um dicionário que eu gosto muito, chamado Word Reference, tá? Word Reference é um dicionário, ele tem aí, ó, eu trouxe o exemplo modelinho em inglês, mas ele tem em espanhol, em todas as línguas, aí, quase todas. Ele traz a palavra, ó, ele traz a classe de palavras, e ele traz aí a tradução e uma frase, tá? Para te ajudar a ver como é que você vai utilizar essa palavra numa frase, tá? Então, esse dicionário eu indico para todos os meus alunos, minhas alunas. Ah, mas professor, eu gosto do Google Tradutor. Qual que é o problema do Google Tradutor, gente? O Google Tradutor, obviamente, né, ele vai fazer traduções literais, e muitas das vezes as traduções que o Google Tradutor faz, elas não têm sentido. Principalmente porque a gente tem a mania de fazer o quê no Google Tradutor? A gente pega aquele texto inteiro, copia, joga lá no Google Tradutor e pede para o Google Tradutor, lindo, maravilhoso, traduzir aquele texto para a gente. Na verdade, quando eu faço isso, tá? A probabilidade de eu conseguir como resultado um texto com problemas aí, né, na língua em que eu obtive a tradução é muito grande, tá? Então, o que eu falo? Não é que eu sou contra o Google Tradutor, muito pelo contrário, tá? Faço uso também do Google Tradutor, mas gosto de trabalhar com frases curtas, tá? E sempre fazendo uma revisão daquilo que ele me entrega como resultado final da tradução, tá bom, gente? E aqui no Word Reference, por que eu indico? Porque ele trabalha exclusivamente com palavras. Então, não adianta eu colocar um texto, não adianta eu colocar uma frase grande aqui, que ele não vai traduzir para mim. Então, a probabilidade de eu traduzir de forma mais fiel, digamos assim, é muito maior do que se eu estivesse usando o Google Tradutor, tá? Você pode usar online, você só vai digitar no seu buscador Word, de palavra, né? Reference, referência em inglês, e ele vai aparecer aí, você faz a sua consulta online, você não tem que baixar absolutamente nada, tá? Então, eu trouxe aqui, ó, a gente vai fazer algumas atividades juntos, eu trouxe algumas atividades de warm-up. Alguém sabe o que é warm-up? Vocês podem abrir o áudio também, se vocês quiserem, tá? Se vocês se sentirem confortáveis para participar, vocês podem abrir o áudio e responder pelo áudio, ao invés de ficar digitando, tá? Bruno, esse tradutor é online. Eu vou mostrar depois para vocês. É que eu não quero sair do slide. Me lembra, por favor, no final da aula eu mostro para vocês. Como vocês vão achar. Só digitar no buscador ele aparece. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, ó, voltando aqui. Alguém lembra o que significa warm-up? Warm-up activity. Activity é um cognato real, né? É atividade. E o warm-up? Alguém sabe? Atividade de aquecimento. Muito bom, Ana. Isso mesmo, Ana. Exatamente. Então, ó, antes da gente ir para o texto que a gente vai trabalhar essa noite, a gente vai dar uma revisada no vocabulário. Qual é o objetivo disso, gente? É para que, quando vocês cheguem lá no texto, quando vocês tenham que trabalhar com esse texto, vocês já, né, tenham se lembrado aí de boa parte do vocabulário. Então, temos essas palavras, eu vou falando as palavras, tá? Você vai me acompanhando aí. Se você quiser, você pode ir escrevendo o significado delas. Se você quiser, você pode abrir o microfone e falar, tá? E se você quiser só praticar aí na sua casa, na frente do seu celular, na frente do seu computador, fique à vontade, tá?
Então, a primeira palavra que a gente tem aqui, ó, improve. Improve, gente, ó, improve quer dizer melhorar. Pet, essa é fácil, certeza que a maioria de vocês aí tem um pet. Pet é animal de estimação. E health, health, saúde, gente, muito bom, Maria Eduarda, isso aí. E love, love é muito fácil, né? Love, love é amor, isso aí, Brunão. Friend, Maria Eduarda, muito bem, amor. Friend, fácil também, né? Tem até uma série com esse nome, amigo. Benefit, aí já começa a complicar um pouquinho. Alguém sabe o que é benefit? Ó, tá chegando aí. Benefício, muito bem. Bruno e Maria Eduarda. Anxiety, anxiety. Me lembra aí aquela Billie Eilish, né? As músicas da Billie Eilish, ansiedade, isso aí. Heart, heart, coração. Attack, fácil também, hein? E survive, sobreviver. Então, a gente tem aqui algumas palavrinhas que a gente vai precisar daqui a pouquinho. Olha só aqui também, tem mais. Obesity, obesity. Sugar. Eu vou falar tudo em inglês, tá? E aí depois a gente volta com elas em português. Sugar. Poison. Poison. Fat. Poison. Fat. Continue. Continue. Fear. Park. Life. Think. Chance. Olha lá, isso aí, vocês acertaram, hein? Temos aí obesity, obesidade, sugar, açúcar, poison, veneno, fat. Se a gente está trabalhando com um adjetivo, é bom a gente ficar ligado também nas classes de palavras. Se a gente está trabalhando com adjetivo, vai ser gordo, mas se a gente estiver trabalhando com substantivo, no caso vai ser um substantivo feminino, vai significar gordura. Continue, continuar. Fear, mesma coisa. Olha as classes de palavra. Pode ser medo, mas também pode ser o verbo temer. Park, park. Life, vida. Think, pensar. E chance, chance. Do outro lado aqui, ó, certeza que vocês sabem o que quer dizer, hein? Say, say. Goodbye. Children. Condemn. Criticism, learn, apprehensive, friendliness, nice, place, leave. E eu não estou vendo a última palavra, que triste. Ai, peraí. Tem uma tirinha aqui. Oh, turn on. Obrigada, Bruno. Turn on, ligar e ativar. Então, olha lá. Say, dizer, goodbye, tchau. Children, crianças, filhos. Condemn, talvez vocês não conhecessem, é condenar. Criticism é crítica. Learn, aprender. Apprehensive, apreensivo. Friendliness é cordialidade, simpatia. Nice, gentil, legal. Place, lugar. Live, viver, morar. E turn on, ligar, ativar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias, mas vamos para o texto. Trouxe para que a gente fizesse junto hoje a prova do Enem de 2019. Não sei se vocês já fizeram, tá? Mas se vocês fizeram, faz de conta que vocês não sabem aí. A gente vai fazer junto agora, tá? Primeira coisa que eu quero que você anote aí no seu caderno. Você sempre vai ler a pergunta primeiro, tá? Toda vez que a gente vai trabalhando com língua estrangeira, principalmente com interpretação de texto, a gente vai usar estratégias, as mais diferentes que sejam elas, ou seja, a gente vai usar tudo que a gente tem disponível a nosso favor para a gente conseguir encontrar aí o significado daquele texto que a gente está lendo, tá? Então, estratégia número 1, primeira coisa, você sempre vai ler a pergunta primeiro, porque no Enem e na maioria dos vestibulares, a gente tem as perguntas em português. E, geralmente, antes das perguntas em português, você tem o comando da questão em português também. E isso já vai nos dando aí direcionamentos no sentido de como a gente vai realizar a leitura do texto, tá? Porque a gente tem que pensar que são 90 questões no primeiro dia,
tá? São várias disciplinas e ainda tem a redação. Você tem 5 horas e meia para fazer essa prova, então você não pode ficar enrolando lendo o texto, tá? Você tem que ser ágil, beleza? Então, olha lá. Eu tenho, como eu disse, o comando da questão vai te ajudar. Ao discutir sobre influência de animais, acho que vocês estão vendo aí, qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Se estiver muito pequeno também, para ver. Dá um zoom aí no celular, tá? Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. Bom, então eu já sei que é uma autora que escreveu, uma mulher, eu já sei que ela escreveu sobre a influência dos animais de estimação no bem-estar do ser humano, tá? Agora eu vou ler as opções que eu tenho, depois eu vou para o texto para tentar chegar a uma resposta. Opção A, mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. B, convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. C, fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas relações amorosas. D, explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. E, esclarecer sobre o modo como os idosos devem se relacionar com animais de estimação. Então, assim, gente, a gente tem 5 questões. Geralmente, a gente tem uma questão que é absolutamente nada a ver, uma opção, né, de resposta que é absolutamente nada a ver. A gente tem uma questão que é a resposta certa e 2 ou 3, nesse caso 3, que vão ser feitas com o objetivo de nos deixar aí com alguma dúvida pairando no ar. Então, o que acontece? A gente leu, eu vou ficar aqui e vou querer que você olhe para o texto que está aí ao lado, cujo título é, em inglês, 5 Ways Pets Can Improve Your Health. Tá? Então, pensa aqui, ó, a gente já leu, já sabe o que é, né, sobre o que é o texto, os benefícios de animais de estimação do bem-estar do ser humano. Então, você vai dar uma olhada nesse texto e vai chegar à conclusão de qual seria a resposta, tá? O objetivo aqui é a gente fazer isso junto, tá? Sem rodar, gente, sem olhar na internet qual foi a resposta dessa questão, tá? Vou dar um tempinho para vocês. Vocês vão olhando. Não escreve a opção ainda no chat. Segura. Qual vocês acham que é a opção certa aí? Ainda não escreva. Eu vou ficar falando aqui, tá? Espero que não atrapalhe muito vocês. Lembra das estratégias. A gente tem o título está em negrito, né? Olha como é que tá, como é que é a disposição dos parágrafos do texto na folha, né? A gente tem outros dados que estão em negrito também. Ó, já deu 1 minutinho. Eu vou dar mais um tempinho aí, mais 1 minutinho para você. Para você terminar de ler. Olhar as opções. Tomar uma aguinha enquanto isso. Deixa eu ver aqui o tempo. Quase acabando o meu 2º minuto. Vamos ver. Ai, gente, saiu aqui. Ah, voltou. Fui tirar o som.
E aí, gente, vocês conseguiram... Não coloca a resposta ainda. Vocês conseguiram achar uma resposta? Quer um pouquinho mais de tempo aí? Ó, o Bruno, mais ou menos. A Ana disse que sim. A Maria Eduarda já chegou a uma resposta. A Ana também. Ana Rabelo chegou a uma resposta. Então, olha só. Lembra que eu disse para vocês que a gente tem que usar de estratégia, tudo que a gente tem ao nosso redor, né? No caso, no texto aqui, tudo que a gente tem disponibilizado no texto, para a gente chegar a uma resposta. Lá no comando da questão, né, no texto que antecede as opções A, B, C, D e E, ela disse que, ao discutir sobre a influência dos animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research e several studies, com o objetivo de. Então, ela coloca essas três palavras ali com o objetivo de já desestabilizar o candidato. Muita gente olha, meu Deus, eu não sei o que é research, eu não sei o que é a growing number of research, eu não sei o que quer dizer several studies. Não sei responder a questão. Muita gente abandona a questão sem, ao menos, tentar encontrar uma resposta, sem terminar de ler as opções, tá? Alguém ligou o áudio, quer falar alguma coisa? Não? Maia? Eu não te ouço, Mayara. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Ou escrever também. Bom, então eu vou continuar aqui. Tá bom, Mayara? Ah, tá. Bruno, acho que ela abriu sem querer. Tá bom. Acontece. Então vamos lá. Eu posso, nesse caso, né, que eu não sei essas três palavras, ir por eliminação. Então, por exemplo, mostrar que os animais de estimação ajudam na cura de doenças como alergia e asma. Se eu digo que essa é a opção de resposta, é como se o texto falasse só sobre alergia e asma. O texto falou só sobre alergia e asma. Se você pegar no título, olha lá, o Bruno já colocou aqui. Não foi só sobre isso. No título já tem 5 ways. O que é essa palavra way? W-A-Y-S. Já é uma palavra para você colocar no seu glossário, se você não sabe o que é, tá? Caminhos, maneiras, né? Então, 5 maneiras, 5 formas, né, de que os animais de estimação, os pets, podem improve. Improve, se você também não sabe, anota aí, é melhorar. Your health. Health a gente tinha visto lá no Warm-up Activity, tá? A sua saúde. Então, ela vai mostrar no texto 5 maneiras, tá? E, coincidentemente, gente, quais são as informações que aparecem no texto agora, não no título, que estão em negrito? Se você volta no texto, existem informações que estão em negrito. Quais são essas informações que estão em negrito que aparecem lá no texto, curiosamente? Olha, tem gente escrevendo. Curiosamente, tem a ver com o título. Lembra do título? Ó, 5 ways pets can improve your health. E aí você olha lá no texto e você vê que tem o quê? 5 palavras, 5 partes desse texto grifadas. Que são elas? Olha lá, deixa eu ver se eu consigo usar a canetinha aqui nesse texto aqui também. Ó, allergy fighters, date magnets, dogs for aged, good for mind and soul. Ai, gente, saiu errado aqui minha linha. E good for the heart, tá? Coincidentemente, se a gente contar, são 5 itens. São 5 formas, 5 maneiras que os animais de estimação, eles melhoram a nossa saúde, gente. Então, eu não posso dizer que o texto vai só falar sobre alergia e asma. Então, eu já sei que não pode ser a letra A. Já eliminei a letra A.
Letra B. Convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Benefícios sobre benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Benefícios para a saúde. Será que eu coloco? Curiosidade. Agora, responde para mim. Alguém marcou que a opção certa é a letra B? Quem marcou que a opção certa é a letra B? Gabaritou, gente. É a letra B, é a resposta B. Calma que a gente vai ver por que não pode ser a C, a D e nem a E, tá bom? Então, olha só, a resposta certa, parabéns aí, é convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Por que que é a B? Porque ela está genérica, ela fala dos benefícios de modo geral. Vamos para a letra C? Fornecer dados sobre impactos de animais de estimação nas relações amorosas. Esse texto, ele traz dados, ele tem muitos números, porcentagens, tabelas. Não. Então, não é trazer ou fornecer dados, tá? Sobre os impactos de animais de estimação. Piorou quando ele fala nas relações amorosas. Em algum momento ele falou de relações amorosas? Ele falou. Na 2 aqui, ó. Sabe o que é date? Date quer dizer encontro. Acho que vocês devem saber, né? Bastante comum essa palavra. E magnets, ímãs, né? Então, os cães, os animais de estimação, eles servem como chamariz. Eles atraem encontros, né? Quem nunca foi passear com o cachorrinho aí bonitinho lá na rua, aí chegou alguém, passou a mão no cachorrinho, oi, que cachorrinho lindo, e aí depois já perguntou, oi, qual é o seu nome, né? Então, é uma forma, né, de atrair pessoas aí para um encontro, um possível date. Só que é só isso o texto? Não. Então não pode ser a letra C. Letra D, por que não pode ser a letra D, gente? Explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir ataques cardíacos. Agora eu quero que você escreva no chat por que você acha que não pode ser a letra D. Alguém? Por que não pode ser a letra D? Pensando em tudo que a gente já falou até agora. O que vocês acham? Qual é o problema com a letra D? Olha, chegando aqui algumas respostas. Aqui. Bruno, eu achei que era, mas lendo vi que ele fala de prevenção. Isso, prevenção de ataques cardíacos, né, no caso. Mas por que eu não posso dizer que o objetivo do texto é falar sobre a prevenção dos ataques cardíacos? Ele deu apenas uma razão, um motivo, né? Uma forma de que os animais podem melhorar a nossa saúde, ou seja, prevenindo ataques cardíacos. Ele só falou sobre isso? Não, tanto que o título do texto mostra que são 5. Então, gente, todas as opções que falam só de um benefício, elas estão fora, elas não podem ser consideradas como respostas, tá? A gente tem que ver qual é a resposta mais geral, né? E no caso seria a D. Vocês conseguem sentir isso? Tá? Então, o que ele fez? Ele pegou pedacinhos do texto e jogou como se eles fossem verdade absoluta sobre o texto, como se o texto todo se resumisse somente em um item. Ele fala de prevenção de ataques cardíacos? Fala, olha aqui, ó. Good for the heart, aqui embaixo. Bom para o coração. Heart attack patients who have pets survive longer than those without, according to several studies. Então, ó, pacientes com ataque cardíaco que têm os pets, animais de estimação, né, sobrevivem por mais tempo do que as pessoas que não têm animais de estimação, de acordo com muitos estudos. Ele fala sobre isso? Fala. Só que eu não posso dizer que esse é o único objetivo do texto. Letra E acontece a mesma coisa. Esclarecer sobre sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. Ele fala sobre o modo. Ai, desculpa, Maria Eduarda, agora que eu vi. Isso mesmo, porque não se restringe apenas a ataques cardíacos. Chegou tarde aqui para mim a sua resposta, mas é isso mesmo, né?
Não é apenas uma coisa. E o último, esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com animais de estimação. É a mesma coisa que a gente vem falando aqui, né? Ele fala de esclarecer o modo de como os idosos devem se relacionar com animais de estimação. Ele fala assim, onde que ele fala? Ó, dogs for the aged. Aged seriam pessoas, né, idosas, pessoas mais velhas. Ó. Walking a dog or just caring for a pet for elderly people who are able can provide exercise and companionship. Eu, inclusive, adicionei essa imagem aqui no Enem, não tem fotinha, tá? É só o texto. O que ele diz? Ó? Quando você leva um cachorro para passear ou somente, né, toma conta de um cachorro, né, para pessoas mais velhas que têm possibilidade, né, porque nem todo mundo de idade tem essa possibilidade, pode nos dar aí, ou nos propiciar, digamos assim, né, exercício e companhia. Porque exercício, você vai ter que sair, mesmo que devagarzinho, né, a gente mais velho perde a mobilidade, levar o cachorrinho para passear, né, para fazer suas necessidades. Então, você vai estar fazendo um exercício ainda que bastante leve, e isso é excelente para as pessoas mais velhas, e companionship, que eles também fornecem aí companhia para as pessoas mais idosas, tá? Então, o que a gente fez aqui? Usou várias estratégias, começando da número 1, que eu tenho certeza que você anotou no seu caderno aí, gente. Sempre começar pela leitura da pergunta, tá? Construir coisas para vocês fazerem para a nossa próxima aula, ó. Ficar ligados em tudo que diz respeito aí ao inglês, começar a buscar. Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu slide aqui. Começar a buscar, gente, o quê? Construir, tá? O meu glossário. E isso já vai ajudar vocês, tá bom? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou falar mais sobre estratégias, vou trazer as duas principais que tem aqui. A gente vai fazer sempre resolução de exercícios anteriores juntos, tá bom? E vou trazer também alguns tópicos relevantes para a gente estudar junto, tá? E se você tiver aí alguma sugestão que você queira trabalhar, mande para mim, fale comigo, tá? Eu estou lá no grupo dos professores e dos alunos, acho que está todo mundo junto lá. Ah, o Word Reference, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o Word Reference. A sugestão do dicionário, que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, compartilhar com vocês. Acho que agora foi, né? Foi. Ele já está aberto aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó, vou voltar para o navegador. Tá aqui, né? Eu vou escrever aqui em cima, gente, ó. Word, o meu já está até escrito, ó. Word é WORDREFERENCE.com. E ele já vai entrar direto, tá vendo? Você não precisa fazer download, você não precisa baixar nada, e você vai utilizar esse dicionário online, por exemplo, sei lá. Aged. Aí vamos ver uma palavra que apareceu lá, ó. Olha o que eu disse para vocês, aparece aqui. Enquanto adjetivo, né? Pode significar curtido, maturado, curado, tem a frase aqui, tá? Aged, no caso de whisky, vai ser envelhecido, tá? Pode significar um adjetivo para pessoa, no caso, idoso, tá? Tem algumas expressões, tá? Middle-aged, for example. É uma pessoa de meia idade, tá? Então, assim, eu gosto muito desse dicionário. Além disso, gente, tem a opção de listening, não sei se vai Aged. Aged. pronúncia. Você pode brincar com sua pronúncia, ó, você quer, sei lá, que o inglês fale. Aqui, ó. Aged. Você pode trocar os idiomas aqui, ó. Tem vários outros idiomas, tá? Não só esse. Tem sinônimos. Então, assim, é muito completo. Tem a transcrição fonética aqui embaixo. Tem o verbo no passado, ó. O verbo. Tá tudo aqui, gente. Eu gosto muito desse dicionário. Então, se você quiser, tá? Fica a dica aí, ó. wordreference.com. Apenas coloque no seu navegador, tá bom? E ele vai estar disponível. Deixa eu voltar aqui para o chat.
A Maria Eduarda, vamos ver o que ela escreveu aqui. Professor, eu tenho uma estratégia que sempre dá certo também, que é identificar o tipo de texto e que esse tipo de texto pretende fazer. Excelente, é uma das estratégias também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque geralmente a primeira palavra da resposta correta está falando. Não sei se pode ajudar, mas eu sempre uso e sempre entra em coerência. Legal, é uma estratégia, assim. Como eu disse, né? Cada um de nós, a gente vai desenvolvendo as estratégias aí. Mas saber o tipo, com certeza, o gênero textual, com certeza ajuda bastante, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, me falaram que a gente tinha uma hora só de encontro, 19h59 aqui no meu relógio. Por hoje a gente termina por aqui. Eu ainda não entrei no Moodle para colocar material, mas eu vou ver se eu faço isso até a próxima aula, né? Antes da próxima aula. E vou recebendo as dúvidas e sugestões de vocês. Espero que possa ter contribuído aí para o aprendizado de vocês. Muito obrigada pela presença, Beatriz, muito obrigada, Bruno, Gustavo, Inayara, Marcelo, Maria Eduarda, Maiara, Pedro e Rita. Tem uma ótima aula, agora eu não sei se é com o Lucas, não tenho certeza, mas tem uma ótima aula e vejo vocês aí na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. De nada, imagina. Tchau, gente.